Eu chamo a atenção dos senhores para dois artigos que publiquei hoje no GGN. Um do procurador da República Wilson Rocha, Há Fascismo na Lava Jato? E a outra do jornalista Carlos Wagner, O Efeito Intercept nas redações dos jornais do Brasil, cada qual analisando a sua respectiva corporação. O artigo do Wilson Rocha é uma lição aí sobre as sementes do fascismo que brotou no país, aí, que vem com a desmoralização da democracia representativa no mundo, e no Brasil em particular. E a apropriação do comando público pelas corporações estatais. Caso típico aí da Lava Jato e do Ministério Público Federal. Em busca de fazer justiça, correr rápido a justiça. E ele compara com Mussolini, igualzinho Mussolini, quando ele chega numa Itália destruída politicamente, rachada politicamente, ele passa a trazer a ideia da eficiência, acaba com a máfia, com a camorra, os trens andam no horário, tudo igualzinho. E aqui a Lava Jato, ela pegando a ideia de que todo crime tem que ser punido, invertendo totalmente as concepções liberais aí de justiça. E o que o Wilson coloca é que ele não chega a dizer que a Lava Jato é fascista, mas ela passa a usar as ferramentas do fascismo também. E não a Lava Jato no início, mas principalmente quando pega as 10 medidas. Que ele faz uma crítica pesada mesmo, uma crítica muito objetiva. Eram 10 medidas feitas na burocracia do Ministério Público e apresentadas como se fosse dos cidadãos. Com campanha nacional bancada com dinheiro público, bancada com recursos, com estímulos para que os procuradores saíssem às ruas para conseguir assinaturas, para emplacar algo que era específico de uma corporação atropelando o Congresso. E o segundo ponto, essa questão da fundação criada aí pelo Deltan, pelo pessoal da Lava Jato. Ele fala, é uma fundação que também fala em nome da sociedade, o povo, coloca como condição para participar do conselho e tudo, não ser político, ou seja, inverteu tudo. Mais uma vez a democracia direta e em cima de indicações de ONGs e tudo, sob controle da Lava Jato. O dinheiro ia ser administrado pela Lava Jato. E ele lembra Mussolini, o mesmo processo que ocorre na Alemanha, por exemplo, com o nazismo, em que as corporações também começam a tomar esse partido, até que você cria a figura do presidente autoritário, Hitler no caso, Bolsonaro aqui, que quer falar em comunicação direta com as massas e daí afasta o poder daquelas corporações que levaram à ascensão dele. É uma avaliação crua aí e mostra como que os procuradores perderam aquela dimensão dos valores que havia aí no Ministério Público por esse populismo aí, colocando o punitivismo como uma maneira de assumir o controle do país sem ter sido eleito. O jornalista ele faz uma avaliação corajosa porque ele diz que repetiu isso na premiação que houve da ABRAJ, Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, em 2017. A maneira como os jornalistas foram atrás desse encantamento aí da Lava Jato. Só que na hora de fazer a crítica, veja bem, nós jornalistas somos mais corporativos que os próprios procuradores. Há um receio imenso de colocar o dedo na ferida. Então, para ele, o que aconteceu foi o seguinte, engolimos tudo, fomos enganados, engolimos tudo, porque havia pouco repórter nas redações que encolheram nos últimos tempos, então desloca o problema para a crise do modelo dos jornais. Não é isso. Você, para fazer uma cobertura... eu já contei aqui algumas vezes um congresso que teve em Tiradentes, em que estava o pessoal da ABRAJ, o Marcelo Beraba, que é a grande alma da ABRAJ, e outros, e participei de uma mesa para discutir a cobertura. Eu falava da vergonhosa cobertura que estava sendo feita, sem apuração, sem nada, meros repassadores de release. E uma repórter, experiente até, que já teve história do jornalismo, agora afastada das redações, falou, mas como? Você faria de que jeito? Como que você faria diferente? Eu levei um susto, é a coisa mais óbvia do mundo, né? Saber como fazer um jornalismo em cima daquele tema é a coisa mais óbvia do mundo. Você tem um repórter que recebe as informações, cultiva o pessoal da Lava Jato, monta os pactos, como montaram aí
5 repórteres comemorando a prisão do Lula, como se fossem policiais. Você tinha, no tempo da ditadura, uma norma aí. Polícia é polícia, jornalista é jornalista. Que se aplicava aos repórteres policiais. Aqui viraram todos policiais. Polícias, desculpe. Policiais é algo mais sofisticado. Procuradores e repórteres. Testemunharam tudo isso que aconteceu aí. Réus sendo jogados na cadeia até que abrissem o bico, mas não é abrisse o bico contando o que sabe, contando o que os procuradores queriam. Testemunharam isso tudo. Então não houve engano. Não, houve cumplicidade, efetivamente. E um ponto que o Wilson traz que é fundamental é o seguinte: são os processos de autocontenção. Em suma, você tinha lá um grupo de procuradores, jovens procuradores, deslumbrados, empreendedores, como diz o Deltan Dallagnol, usando o Ministério Público como a chamada vaca leiteira. Garante o salário todo mês e nós vamos buscar outras maneiras de melhorar a renda. Tudo. Então, nesses momentos, quem devia atuar seriam os órgãos de controle, a Corregedoria, a Procuradoria, os conselhos lá temáticos que existem no Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, ali é já quando vai para o conflito. Era chamar e conversar. Eu conversava com uma procuradora que lançou uma vez, entrou numa tese das mais relevantes para o país, chegou a fazer 100 palestras em um ano sobre aquilo que ela estava levantando, sem cobrar, porque fazia parte do trabalho. Mesmo assim, foi chamada pelo procurador-geral, na época, lá antes do engavetador, que falou, olha, vamos maneirar... Ou seja, esses processos de aconselhamento fazem parte de toda a corporação. Toda corporação moderna, a pessoa entra lá e pega um mentor. O mentor é o sujeito mais experiente, não o chefe deles, que vai orientar pessoas sobre os valores das organizações. No Ministério Público isso não ocorreu, principalmente porque o procurador-geral caiu nessa mesma lambança aí, o Rodrigo Janot. Foi a pior tragédia que ocorreu no Ministério Público em toda a sua história pós-redemocratização. Né? E na imprensa não ocorreu. Quem que faz o trabalho na imprensa da autocontenção? São os jornalistas mais experientes. O jornalista do Intercept, o Carlos Wagner, ele compara a Lava Jato ao caso da escola base. Então, daí eu entro num tema aí que é muito familiar a mim, porque no caso da escola base fui eu que consegui romper aquele pacto maluco lá de criminalização dos donos da Lava Jato. Quando você acompanha a cobertura e percebe, sem estar lá dentro, você percebe, tem manipulação, só falam com o delegado. As poucas manifestações dos donos de escola são manifestações que parecem sinceras. Então o mínimo que tinha que acontecer era dar voz para eles, investigar do outro lado. Isso não foi feito. Saiu um livro depois sobre a escola base, dizendo só quando eu entrei batendo, um jornalista, um colunista, entra batendo, daí rompeu a unanimidade e o desembargador que autorizou a prisão dos donos da Lava Jato ganhou coragem para recuar. Então, por que eu conseguia isso e não os repórteres? Porque os repórteres, pelo processo de cobertura da mídia, são os mais inexperientes, ou os menos, eles estão em começo de carreira, ainda não tem a reputação formada. Então, quando você começa a fazer a cobertura, um jornal olha o outro e fala como é que o outro está cobrindo. E nesse negócio de um olhar o outro, o que eu não dei, que o outro deu, e você vai homogeneizando a cobertura. Se o repórter chega e fala, olha, eu estou com informações, com desconfiança aqui que esse caso não aconteceu, que os donos da escola são inocentes. Pô, quem é você para toda a imprensa falando A para você para falar B? Daí a importância dos jornalistas experientes. É responsabilidade nossa para com a nossa profissão, com os valores que regem a nossa profissão. E nada disso ocorreu. Esse corporativismo absurdo da imprensa faz com que uma parte dos jornalistas experientes que estão vendo os abusos fiquem quietos. Recuam porque não querem entrar em briga com colegas, aquele negócio todo. Né? E uma parte pega a bandeira e sai desfilando na escola de samba. Né? Então os jornalistas experientes entraram nesse jogo, aí faturaram popularidade junto ao seu público, o mercado, junto ao público de uma maneira geral, estimularam a escrever livros, participar de palestras, participar sem nenhuma responsabilidade em relação
a formação dos colegas e a consolidação dos valores do jornalismo. E quem ousasse fazer o contrário, como foi o caso da chamada imprensa alternativa aí, que levantou, fez jornalismo, acabava estigmatizada por pelas redações e pelas associações. A Abrage aí, a brava Abrage, em nenhum momento, foi uma das maiores estimuladoras da Lava Jato. Em nenhum momento valorizou o contraponto jornalístico que era feito na época lá. Ela se tornou um braço da imprensa corporativa. E agora que a maior parte dos jornalistas, com esse esvaziamento das redações, parte para montar o seu blog, para montar o seu site, ela vai ter que se repensar e parar de ser, digamos, a chapa branca do jornalismo. Então é uma questão relevante. Nesse momento que se volta e tenta retomar os valores jornalísticos, é importante uma autocrítica, sim. É importante uma autocrítica. E eu faço autocrítica dos dois lados também. Na medida em que os jornalistas independentes viam esses abusos aí, nós nos permitimos entrar numa guerra e numa radicalização que dentro desse clima de internet também, que provocou essa formação de bolhas também. É hora do jornalismo ficar acima, digamos, dessas quesilhas aí, e se começar a pensar seriamente aí num processo de recuperação dos valores jornalísticos. A maior causa aí desse clima de fascismo que veio pela frente foi a mídia. Existem pessoas até hoje que ficaram presas ao fato de terem vendido a alma lá, que continuam defendendo. O importante é o combate à corrupção. Mesmo sabendo que esse combate sem regras, essa selvageria que se instalou, não levou à virtude. Levou a Jair Bolsonaro. Uma boa noite para você.